Olá, pessoal, tudo bem? Bom, continuando com nossos estudos, então nós vamos ver agora o plano cartesiano, que é uma superfície de duas dimensões formada por duas retas numéricas. Eu coloquei as duas retas aqui, eu tenho uma reta na horizontal, uma reta na vertical. A reta horizontal nós chamamos de eixo X ou eixo das abscissas. A reta vertical nós chamamos de eixo Y ou eixo das ordenadas. Nós temos aqui os dois eixos, e aí nós podemos numerar então esses dois eixos. Como? Onde eles se encontram, onde eles se cruzam, é nossa origem, né? Que a gente chama aqui, coloca o número 0, certo? Então, o 0 do x, o 0 do y, e essa é a nossa origem. A partir daqui, então, no eixo y, se eu ando para cima, eu tenho os números positivos. Se eu ando para baixo, eu tenho os números negativos. A mesma coisa acontece com o eixo x. Se eu ando para a direita, eu tenho os valores positivos. Se eu ando para a esquerda, os valores negativos. Então, eu vou numerar esses dois eixos. Então, eu vou começar aqui pelo eixo y. Então, 0, próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Essas setas são infinitas tanto no lado positivo como no lado negativo. Agora a parte de baixo. Então, se eu vou descer agora, eu vou colocar os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante também. Eixo X, mesma coisa. Vou andar para a direita, tem os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Ando para a esquerda, números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e também assim por diante. Nesse plano cartesiano, nós podemos localizar alguns pontos, que nós chamamos de par-ordenado. Ok? Então, a gente tem as coordenadas desse ponto, em que um dos números representa, né, está representado no eixo X, e o outro número está representado no eixo Y. Então, o par-ordenado nós representamos assim, olha, X, Y. Então, esse primeiro número eu vou localizar no eixo X, o segundo número eu vou localizar no eixo Y. E aí, onde eu encontro esses dois pontos, eu coloco um pontinho. Bom, vamos então localizar alguns pontos nesse plano para a gente poder ver como é que funciona. Então, nós temos aqui embaixo, alguns pontos. Menos 3, menos 1, 3, menos 1, menos 1, 3, 0, 2, 2, 0 e 0, 0. Vou localizar todos esses pontos nesse plano cartesiano que eu já construí aqui em cima, ok? Então, para isso que nós vamos prestar atenção aqui. No par ordenado que nós temos. No par ordenado, que é o que a gente tem aqui embaixo também, eu localizo primeiro o x, depois o y. Então, aqui o menos 3 e menos 1. Eu vou localizar o menos 3 no eixo x e o menos 1 no eixo y. Então, vamos lá. Menos 3 do eixo x. Então, o eixo x está na horizontal, o menos 3 está aqui. Depois, o menos 1 no eixo y. Menos 1, então, eixo y, menos 1 está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma linha pontilhada até eu encontrar aqui o número 3. Encontrei, eu vou fazer um pontinho. Então, esse é o pontinho, esse é o ponto, né? Menos 3, menos 1. Que a gente pode colocar também letras representando, tá? Eu podia falar que esse ponto é o A, ponto A, por exemplo, ao invés de colocar menos 3 e menos 1, eu colocaria simplesmente A. Próximo, então esse eu já localizei. O próximo, 3 e menos 1. Então, o 3 eu vou localizar no eixo X e o menos 1 no eixo Y. Vamos lá. No eixo X, o número 3 está aqui. Menos 1 no eixo Y. O eixo Y está aqui, o menos 1 aqui. Então, de novo, vou traçar uma linha pontilhada até eu encontrar lá o menos 1 com o 3. Encontrei, faço um pontinho. Então, aqui está localizado o ponto 3 e menos 1. Depois, menos 1 e 3. Então, agora eu localizo menos 1 no eixo X, 3 no eixo Y. Então, eixo X, o menos 1 está aqui. No eixo Y, o 3 aqui. Então, vou pontilhar
Até eu encontrar os dois números, faço a marcação. Então, esse aqui é o ponto menos 1 e 3. Próximo, 0 e 2. Então, agora eu vou localizar o 0 no eixo X e o 2 no eixo Y. Então, eixo X, o 0 tá bem aqui e o 2 aqui em cima. Então, olha, se eu quero 0 e 2, olha, eu vou traçando em cima do eixo Y até eu chegar lá. Então, esse aqui é o meu ponto 0, 2. Depois, 2 e 0. Então, agora eu quero 2 no eixo Y, no eixo X, né? E 0 no eixo Y. Então, 2 no eixo X, 0 no eixo Y, olha, de novo, vou traçando lá até eu conseguir chegar. Então, meu pontinho tá aqui, ó, bem em cima do eixo X. Então, esse pontinho é o 2, 0. E o último ponto, que é o 0, 0. Então, 0, 0 é 0 do eixo X, tá aqui, e 0 do eixo Y tá aqui. Então, ó, bem onde os eixos se encontram. Então, nesse aqui, a gente tem o 0, 0. Certo? Então, esse é o plano cartesiano. E é dessa maneira que a gente localiza os pontos no plano.